as emoções desta partida. E se você quer mais emoção, acesse kto.com, faça o seu cadastro usando o cupom RICJP e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Vincenzo Dalicani de volta para falar um pouquinho mais do Furacão, falando da compra do zagueiro Kaká, Vincenzo. Da não compra, muito provavelmente, né, TT? Vamos lá, a situação do Kaká, a gente deu essa informação lá atrás, lá num pós-jogo em 2023, na última temporada. Se não me engano, um dos últimos jogos da temporada, falamos, o Atlético não quer fazer a compra do zagueiro Kaká. O Furacão teria que desembolsar cerca de 16 a 17 milhões de reais na contratação do jogador, que ainda pertence ao Tokushima Vortis do Japão e está emprestado no Atlético nesse momento. Falamos isso lá atrás. Depois, essa situação foi reavaliada muito pelo Alexandre Matos, que ainda era CEO de futebol e negócios do clube, e o Alexandre Matos gostaria sim de comprar o zagueiro Kaká. Então, pela decisão do Matos, o Atlético compraria sim o passe do zagueiro Kaká. Depois disso, e agora essa situação é reavaliada novamente, depois da saída do Alexandre Matos, o Atlético não deve fazer a compra, não deve exercer a compra dos direitos econômicos do zagueiro Kaká. É bom a gente trazer o contrato do jogador, tem uma opção e uma obrigação de compra de, aí claro, os 16 a 17 milhões de reais, caso o Kaká compra 30 partidas pelo Atlético. Na última temporada ele já fez 17, então pode fazer outras 13 nessa temporada. Os jogos do Campeonato Paranaense não contam, mas o Kaká não deve permanecer no Atlético, tem contrato até junho deste ano de empréstimo com o Tokushima Vortis do Japão, então não deve fazer parte do elenco do Atlético até o final dessa temporada. Kaká, que não foi relacionado pelo Juan Carlos Osorio na última partida do Atlético contra o Andraus, pode também, há essa possibilidade de que não seja mais utilizado pelo treinador do Atlético. Kaká, então, não deve fazer parte do elenco do Atlético até o final dessa temporada, porque o Atlético não quer desembolsar 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares pela contratação do zagueiro Kaká. É um valor alto. A gente já tinha falado sobre isso ano passado. O Kaká surgiu muito bem, né? Quando ele inicia pelo Atlético, ele consegue fazer boas partidas, mas daí tinha muito da questão também do Matos, como o Vincenzo bem destacou, né? Porque o Matos trabalhou com o Kaká lá na base do Cruzeiro. E o Matos, no Vasco, nesse momento, gostaria Kaká, de contar, né, com o Kaká. Agora o Vasco preencheu o seu elenco com zagueiro, já tem 6 zagueiros e a tendência é que os zagueiros deixam o Vasco, aí conversando com os amigos também que cobrem o Vasco. Mas o Kaká foi sondado e o Matos fez o contato pelo Kaká, inclusive. Daí provavelmente é um entendimento também, né, Ali, que existem zagueiros mais baratos no mercado. Porque o Atlético vai precisar contratar um zagueiro. Eu concordo que existe. Tem o retorno do Pedro Henrique. Sim. Isso é importante ressaltar também, né? O Pedro Henrique vai ficar, né, Vincenzo? E assim o Pedro Henrique, aí para trazer informação também, o Pedro Henrique teve um contato do Grêmio. E aí, como a gente trouxe também aqui no Bate-Pronto, o Atlético quer renovar por 1 ano com o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique gostaria de renovar por mais tempo. Essa negociação ocorre nesse momento, houve o contato concreto do Grêmio pela situação do Pedro Henrique, mas é um jogador que deve ficar. O Atlético vai ao mercado, tá? Você bem comentou, o Atlético vai ao mercado na posição de zagueiro, vai deixar o Kaká ir depois de acabar o seu contrato de empréstimo, e aí o Atlético vai ao mercado. Teve a sondagem do zagueiro Pablo do Flamengo, que aí, claro, teria muitas outras condições, divisão de salários, etc. Seria por empréstimo, mas o zagueiro Pablo é um dos cotados. O Atlético vai ao mercado na posição, agora que vai deixar o Kaká ir depois do seu contrato. A grande questão, Dal, que é, pra mim, a zaga titular do Atlético em 2024 seria Gamarra e Kaká. E aí 2 zagueiros que sabem jogar com a bola, que são velozes, que têm a questão de recuperação muito, muito forte, né? 2 caras que têm essa parte atlética, que são talvez os principais destaques dos 2 zagueiros. E pro estilo de jogo do Osorio, acho que era o cara que mais se encaixava. Mais do que Kaique Rocha, mais do que Thiago Heleno, que, claro, é o capitão do time, é o grande ídolo do Atlético. Mas eu vejo o Kaká, por esse sistema do Osorio, o mais pronto para jogar do lado do Gamarra. E eu acho uma pena que o Atlético não vai ficar. Os valores eram os mesmos que o Atlético pagou pelo Gamarra. Sim. Então cerca de 15 milhões de reais. E pelo Benítez também. E já tem essa aprovação do ano passado. Já teria certeza. É claro, tem questão financeira, tem toda a questão do Matos ter trazido o cara, o Matos não tá mais lá, o Matos decidiu por outro projeto. A questão financeira ainda pesa por conta de que o Atlético ainda vai atrás do centroavante. Sim, claro. E provavelmente vai gastar bem. Quer investir muito. Pelo visto vai gastar sim, mais. Né? Só que aí assim, o Pablo do Flamengo. O Pablo é um ótimo zagueiro.
Eu acho ele um ótimo zagueiro. Mas nesse estilo de jogo, Pablo, é um jogador mais posicional, um cara de menos arranque. Pra mim, ele compara-se muito com o Kaique Rocha. Então, Mas aí que eu acho que o Pedro seria Henrique pro encaixa estilo. mais ainda. O Pedro Henrique assim. encaixa mais. Só que o Pedro Henrique tem a questão da torcida, já tem um pé atrás com ele pela questão da Libertadores. É claro, o cara pode se provar de novo. Vai estar voltando de lesão, precisa ver em que condição que ele tá. Muito tempo parado no ano passado. Então tem vários fatores. E o Kaká já era uma certeza. O Atlético, pra mim, é um time pronto, que não tem um camisa 9. Considerando o Kaká como titular. Você tem o... Vamos supor que todo mundo esteja em condição. Você tem o Bento, o Léo Godoy, Kaká, Gamarra e o Esquivel. Você tem Eric e Fernandinho. Você tem Zapelli ou Alex Santana. Ou o Christian também. Ou né? Christian. Você tem Canóbio. Querendo ou não, você tem o Coelho, que pode fazer lateral, pode fazer a ponta. O Benítez, que vem com um valor de investimento muito alto. E tem só o Pablo de centroavante. É, e tem o Falta Peterson o nove. ainda que... O Peterson, O Peterson chegando. que naturalmente seria um cara mais dos lados, até chegou a jogar centralizado, mas um no cara caso mais... do Benítez Coelho ali. Isso, Né? pras pontas. Você tem 4 nobres, tinha a possibilidade do Nicão até semana passada, Tem o até o Jader começo da também, semana. né? O Jader que volta de A empréstimo. negociação com o Nicão não tá fechada também. Sim. Dificultou, mas ainda não tá fechada. Ainda há a possibilidade do Nicão entrar nesse elenco do Atlético também. Mas é um time que é um time pronto. Você vê o Atlético que vem de 2022 já, quando trouxe alguns reforços importantes. Que tem, claro, um ano passado que não foi de sucesso, a título paranaense invicto à parte, que é de fato uma grande conquista, apesar de ser só um ruralzão. Foi invicto. Não ganhava invicto há 87 anos. Sim. Então é uma conquista que tem que ser valorizada. Mas os objetivos que o Atlético colocou essa régua lá em cima, porque o Atlético chegou nesse patamar. Tem essa capacidade pra jogar lá pra cima mesmo e pra falar, eu quero ganhar a Copa do Brasil de novo, eu quero ganhar a Sul-Americana de novo, quero brigar pelo Campeonato Brasileiro, quero brigar pela Libertadores. O Atlético se colocou nesse nível por excelência e por méritos. E esse time, o time titular, o 11 inicial e até algumas opções boas no banco de reservas, tá pronto. Não tem o 9. Sem o Kaká, da forma como o Osório joga, eu e o Vinicius a gente falou muito fora do ar sobre o estilo de jogo do Osório. A gente falou no ar também, mas debatemos bastante fora dos microfones. O Atlético hoje é um time que os zagueiros precisam buscar os caras. Não é mais aquela linha que fica lá atrás e tudo mais. Quantas vezes o Kaique Rocha e o Gamarra saíram pra pegar os jogadores adversários da marcação? Porque é o time que vai fazer essas coberturas mais longas. E um zagueiro mais lento vai dificultar esse estilo de jogo do Osório. Então o Kaká pra mim era a peça fundamental na zaga do Atlético. Por todas essas questões, não vai ficar, como o Vinicius está trazendo a informação hoje. Mas eu vejo um downgrade aí, né? O Atlético caindo. É o clean sheet? O clean sheet. Eu vejo o Atlético caindo pelo menos uma prateleira aí no patamar do time, com o Kaique Rocha, Depende da reposição mesmo o Pedro também, Henrique, né? mesmo o Thiago Heleno. E se for o Pablo, também por essa questão toda que eu expliquei agora. Eu acho que o Kaká é mais jogador que o Pedro Henrique, mas acho que o Pedro Também Henrique acho. não vai deixar a desejar no esquema de jogo, nesse Pelo caso. estilo dele. Não Acho que o Kaique é um pouquinho atrás, mas eu quero ainda ver o Kaique com ritmo, pra ser muito sincero. Sabe quem poderia brigar por essa vaga se tivesse ficado? Zé Ivaldo. Pô, mas isso aí não tem dúvida, né, Zé cara? Ivaldo. Porque o Zé Ivaldo tem bola longa. Eles têm uma bola longa parecida com o Seria- Thiago Heleno, que é muito boa. Isso, E e o ele tem Gamarra a também saída. tem. E ele tem a saída de bola. Sim. Muito boa. Tem essa questão atlética de conseguir percorrer muitas partes do campo. O Kaique Rocha, o torcedor Atlético, repare. Lateral dos lados do Atlético. O Atlético posiciona os jogadores na frente, o zagueiro fica na paralela um pouco mais atrás para ser uma opção mais segura de passe. O Kaique Rocha cansou de ir lá na ponta direita, em laterais do lado direito do Atlético, e o Gamarra do lado esquerdo, para o Atlético estar todo em cima do adversário, que daí é uma das características do Osório. Os zagueiros vão ter um papel fundamental com bola esse ano também. Pra trazer, o Gamarra teve 97 ações com bola na partida contra o muita André. coisa, muita coisa. 97. E na estreia dele, né? Estreia dele, exatamente. Não é que o cara já tá adaptado, já tá jogando há um ano aqui, não. A estreia dele. Ganhou. Tá morando no É, tá morando em CT O Mate ainda. lembrou bem aqui fora dos microfones, deu entrevista pra gente aqui, o time do Rick Sport Clube nas redes sociais. E o Mateu Gamarra. Mateu Gamarra está morando no CT do Caju ainda. Até o Mate Borges lembra aqui que o Lucas Alter também era um cara que poderia ter encaixado É que nesse outro esquema. muito- Só que o Lucas queimado Alter também também. não Mas é tão queimado atlético também. assim quanto o Zé Ivaldo, o Kaká, esses que a gente citou, o próprio Pedro Henrique. O Mate Zé Borges Ivaldo é citou mais que ele um era zagueiro mais jogador mais- que o Zé Ivaldo, no caso. Eu não acho, pra ser bem sincero. Pegando, na verdade, o 2023 por 2023, né?
Não, o Lucas Alter é muito mais acima, mas também... Sim, o Lucas Alter fez uma ótima temporada, mas num time do Goiás que joga mais fechado. Ah, com certeza. Mas é que daí o Zé Ivaldo tava numa crescente muito boa, ele tava jogando muito bem, até todo o imbróglio de não vai renovar para ir para o Cruzeiro no ano que vem, já assinar o pré-contrato. E aí que existiu também a questão mental, provavelmente, porque a torcida começou a pegar no pé do Zé Ivaldo até o momento que ele parou de ser utilizado. Sim. Porque ele não foi aquela decisão e ele parou de ser utilizado. Ele para de ser utilizado quando chega o Kaká, né? E ele para de ser utilizado por... Em alguns momentos também, ele volta a ser utilizado por necessidade. Por necessidade. Ele joga na altitude. Ele perde a posição de titular. Tanto que ele joga ele e o Kaique Rocha. Eu lembro como se fosse hoje. A gente traz informação aqui no Bate-Pronto. Na época, eu ainda, como setorista do Atlético, o Vinicius acho que não estava na equipe. O Vinicius entrou depois da Libertadores. O Vinicius não estava na equipe. Começa o imbróglio. O Zé Ivaldo era titular. Ele perde a posição no time. O Pedro Henrique volta a jogar do lado do Thiago Heleno antes da lesão. Aí o Zé Ivaldo entra por necessidade em algumas partidas. E quando tem a decisão que não vai renovar de fato, o Atlético afasta o Zé Ivaldo. E aí ele para de fazer parte do elenco e fica 4 meses, se eu não me engano, sem jogar mais pelo Atlético. Aí vem Kaká e tem toda essa questão também dos outros jogadores. Mas eu acho uma pena, porque eu gostei muito do Kaká em 2023. O que eu tinha acompanhado na carreira dele no Brasil, antes dele no Japão, quando ele surgiu no Cruzeiro, eu tinha gostado muito do zagueiro, ainda muito jovem. E eu acho que é um cara de potencial que poderia crescer com o time do Atlético. Vai ter que achar um substituto. Vai ter Não sei se o Pedro Henrique é o zagueiro pra jogar do lado do Gamarra no Centenário. Eu acho que, querendo ou não, esbarra muito no valor. E acho que o Thiago Heleno só vai jogar quando for linha de 3. Não vejo o Thiago Heleno jogando nesse time em linha de 4, sendo bem sincero. Eu também não acho. E o Kaká tem um ponto importante que já estava adaptado, né, ao Atlético. Então ele não precisaria fazer um caminho de adaptação como vai fazer o Gamarra, por exemplo. E esse é um ponto do que o Ale até comentou de chegar um zagueiro novo. Sim. Que vai ter que passar por isso novamente, né? E até o Osório tinha falado da questão do zagueiro canhoto. É verdade. Mas a decisão agora, aí me incomoda um pouquinho. Se ele quer se ele quer mais um zagueiro canhoto, vai contratar um zagueiro canhoto e um destro? Então, vai buscar 2 agora? Porque ele falou do zagueiro canhoto ele pediu na coletiva. Sim. Com o Kaká, com o Gamarra. Quando o Gamarra não tiver à disposição, tem outro zagueiro canhoto. Porque pensando, o Atlético tem o Pedro Henrique, o Atlético tem o Thiago Heleno, o Kaique Rocha, o Matheus Gamarra e só. E o Kaká sem o Kaká, no caso, né? O Atlético tem 3 zagueiros que podem fazer o lado direito, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique e o Kaique Rocha, e só o Gamarra pra fazer um lado esquerdo, né? Na característica que pede o Thiago Heleno não é um Sonho, zagueiro canhoto, mas um zagueiro que tem facilidade pra fazer inversão de bola o Lucas Beleze agora que subiu, com a perna esquerda. O Thiago Heleno tem facilidade pra jogar no lado esquerdo e utilizar a perna esquerda. O Thiago Heleno faz inversões de bola com a perna esquerda, ele tem essa facilidade. O Thiago Heleno só não jogou pela esquerda quando tinha o Léo Pereira. Só. Sim. De todos os outros momentos, ele jogou sempre pelo lado esquerdo da zaga. É verdade. Então, existe aí essa dúvida se ele vai realmente agora ir atrás de 2 zagueiros. Um pela direita e um para ser substituto do Gamarra quando ele não puder jogar. Porque é zagueiro, naturalmente, que vai ter suspensão, vai ter expulsão, vai ter lesão. Claro. Né? Não tem como fugir disso. Não adianta achar que todos os jogadores vão jogar a temporada inteira, e pode acontecer com qualquer um, como aconteceu já com o Léo Godoy. Sim, né? sim. Como já aconteceu, chegou e já machucou. Já aconteceu, entendeu? Então vai precisar pensar muito bem nisso. Né? Valeria a pena manter o Kaká? Eu acho que sim. Acho ok. Só que o valor é muito alto, pensando que o Atlético ainda quer investir bem num centroavante. É verdade. E aí que vem o grande ponto. E aí pensando também, o Atlético gasta mais ou menos a mesma coisa que gastaria com o Kaká num dos destaques da posição no continente, num dos destaques na posição na Copa Libertadores. Não é muito caro para um Kaká que chega numa má fase na 2ª divisão do Japão? Essa discussão é boa. Perfeito. Essa eu concordo. É boa. Por isso que eu tô falando do valor. Só que hoje é melhor você investir 3 milhões de dólares num jogador que você não sabe o que vai do incontinente, que você não sabe o que vai corresponder, ou de um cara que já tá adaptado, que jogou bem no ano passado, que já é uma certeza. Tem essa questão. Só que assim, tem um ponto que a gente não debateu, que é, e a gente já tem que ir pro intervalo, tem que ser meio rápido, mas a questão do quanto que o fator Matos sair do Atlético, o que deixa as negociações que o Matos fazia, os negócios que o Matos tinha, que inclusive levou alguns pro Vasco, né, alguns interesses lá pro Vasco, o Aravena, por exemplo, que foi interessado, teve interesse do Vasco, o Atlético saiu do negócio junto com o Matos. Exatamente. O quanto que o fator negócios do Matos talvez não pese pro Atlético olhar e falar, vamos atrás de outros atletas. Parece que muito. Porque parece que existe uma rejeição muito grande agora ao trabalho que foi feito do Matos. Essa situação do Kaká parece, até nessa questão de o Matos saiu, o Atlético ia comprar o Kaká antes.
Agora o Matos saiu, não vou mais comprar o Kaká. Aham. Parece que era uma forçação de barra do próprio Matos para, vamos gastar essa grana aqui no Kaká. Exato. A informação é de que não era uma unanimidade a intenção Perfeito. de comprar o Kaká. Sim. Mas o Matos tinha a força para bancar a compra. Aham. Porque ele era quem comandava toda a parte de mercado. Agora, sem o Matos, o Atlético reavalia algumas questões. Uma dessas é o Kaká. Talvez eu falei do Aravena, por exemplo, ponta chileno. O Aravena Talvez é fosse ele e não o completamente Benítez. jogador Se o do Alexandre Matos, sim. Se o Matos Se o Matos tivesse tivesse aqui, ficado, exato. poderia ter contratado o Aravena e não o Benítez. Assim Como é como que a gente- o Aravena pode dar muito certo no Vasco, o Benítez não dá tão certo no Atlético, Sim, ou ao ou contrário. vice-versa, Ou o Benítez exatamente. dá muito